A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Nos últimos 2 anos, o Conselho Nacional de Educação aprovou as Bases Nacionais Comuns para a formação inicial e para a formação continuada de professores, que trouxeram uma série de importantes mudanças nesse contexto. Mas, afinal, oferecer uma formação adequada aos professores é a principal condição para que os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade? Para falar sobre esse tema, o USP Analisa conversa com a educadora e consultora do Conselho Nacional de Educação na área de formação docente, Guiomar Namo de Mello. Professora, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada pelo convite e uma satisfação estar aqui. Satisfação a nossa, professora. Professora, de que forma a aprendizagem dos estudantes está relacionada à formação dos professores? É possível dizer, como a gente questionou no início do programa, que essa é a principal condição para uma educação de qualidade? Por quê? Infelizmente, nós não temos estudos no Brasil sobre o impacto que o tipo de formação dos professores tem no desempenho dos estudantes da educação básica, né? Tudo que a gente tem é feito fora, não é feito aqui, né? Mas todos esses estudos, todas as evidências confirmam que a formação do professor tem um impacto importante no desempenho dos alunos. É claro que quando a gente fala de formação inicial, esse professor logo depois que ele entra na formação inicial, depois ele vai ter vários momentos de formação continuada, quer dizer, ele passa por um processo de desenvolvimento profissional, e aí você já vai ver o impacto já desse desenvolvimento profissional sobre os alunos, certo? Mas existe uma organização nos Estados Unidos que se chama Conselho Nacional da Qualidade do Professor, National Council of Teacher Quality. E eles fazem estudos periódicos, levantando os currículos, observando o desempenho dos cursos de formação e também fazendo estudos de relação entre o professor formado e o desempenho dos alunos. E isso tudo é bastante contundente, essa evidência. Aliás, é muito contundente, de um modo geral, a evidência de que o professor, o seu curso de formação e tudo mais que acompanha a figura do professor, seus valores, sua personalidade, sua capacidade prática, etc., tem um grande impacto no desempenho dos alunos. A formação do professor, ou a qualidade do professor, sozinha, é o que mais pesa entre os fatores que estão sob o controle da escola. Existe enorme peso da condição socioeconômica, da família, etc., mas isso não é da nossa legitimidade, a gente não tem condições de mexer nisso. Mas, sim, a formação do professor, a qualidade do trabalho do professor é o fator mais importante daqueles que podem ser controlados pela escola. De modo que a formação do professor também existem estudos feitos por este organismo, o Conselho Nacional da Qualidade do Professor, que mostram bastante claramente. Então, nós já temos evidência a esse respeito, e nós temos evidência de que a formação prática pesa demais também no desempenho do professor. Mas sempre falando, quando se fala em formação inicial, fala-se muito do professor iniciante. O professor nunca vai ficar muito tempo como iniciante, ele logo passa por uma série de iniciativas, de eventos de formação continuada, e isso aí já fica difícil você separar o que é a influência do curso de formação do que é a influência já da educação continuada. Mas eu acho que a pergunta foi bem feita e ela é muito procedente. É quase um apelo, né, ou um chamado para as pessoas que trabalham com pesquisa em educação e para os organismos que financiam pesquisa em educação, como o CNPq, como a CAPES,
para estimular e fomentar estudos, avaliando, analisando a relação da formação inicial e do desempenho dos alunos desse professor. Perfeito, professora. Bom, há cerca de 5 anos nós tivemos a homologação de novas bases nacionais comuns curriculares para os ensinos infantil, fundamental e médio. Na sua análise, o professor que é formado hoje está preparado para trabalhar com a BNCC? As universidades e instituições de ensino superior conseguiram se adequar a esse novo contexto? Olha, eu sou bastante cética em relação a esse problema da qualidade dos cursos de formação. Acho que, se você olha a BNCC, e precisamos olhar e separadamente o professor multidisciplinar que atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, esse é um caso, e o professor especialista de disciplina que atua, que dá aula a partir do 6º ano até o final do ensino médio. São coisas muito diferentes, são dois etos, duas visões de formação bem diferenciadas. Então, eu vou falar primeiro dos alunos que fazem pedagogia e que se formam para dar aula nos cursos de educação infantil e de ensino fundamental, anos iniciais. Aí nós temos várias questões que são importantes da gente olhar a formação, que a gente sabe que a formação vai ser muito importante no desempenho dele. Uma delas é a questão da alfabetização. Esse é o professor que vai alfabetizar. E alfabetizar é uma coisa que envolve prática, envolve teoria, envolve compromisso, um enorme engajamento do professor, e envolve também o apoio da gestão da escola, enfim, de todos os que estão em volta desse evento tão cotidiano e tão importante para a gente, que é a relação aluno-professor. A relação aluno-professor, no caso da alfabetização, o Brasil tem índices muito tristes de alfabetização. Quer dizer, na penúltima ANA, e agora com a pandemia a gente ficou meio confuso, a gente confunde um pouco as datas, mas eu acho que a avaliação nacional de alfabetização deve ser a de 2019 ou a de 2018, que já identificou mais de 50% das crianças do Nordeste, sobretudo do Nordeste rural, chegam ao 3º ano não alfabetizadas, né? E eu acho que isso é uma coisa assim que, para mim, me dói, sabe? Me indigna, me faz a minha veia do pescoço fica pulando, porque ninguém pode dizer que essas crianças não têm capacidade de aprender a ler e escrever. Toda criança normal, comum, tem capacidade de aprender. Toda criança pode aprender. Depende muito de saber lidar, ter a metodologia certa, de ter a abordagem certa. E aí, a preparação do nosso professor, ela é muito superficial, ela é bastante teórica, ele aprende muitas ideias pedagógicas, mas ele não aprende muitas práticas pedagógicas. E, sobretudo, não existe um processo de mentoria, né? De ter um professor mais experiente, seja da faculdade, seja de uma escola de educação básica, que assuma a supervisão da prática desse professor, do estágio que ele vai ser obrigado a fazer, de 400 horas, além de mais 400 horas de prática dos componentes curriculares, que também ele vai ser obrigado a fazer. Então, são 800 horas para as questões de como fazer propriamente dito, como ensinar, e, obviamente, todo o resto do curso com as ideias que são importantíssimas da filosofia da educação, da história, da sociologia da educação, porque essas ideias é que inspiram, de alguma maneira, as didáticas e as práticas de ensino. Mas nós não podemos ficar só nas ideias, né? Nós precisamos invadir esse território da prática. Então, esse indicador de alfabetização das nossas crianças é muito triste. É realmente vergonhoso. Eu fico indignado, sabe? Assim, eu acho que deveria ser uma indignação nacional, isso, porque um país como o Brasil, uma economia que é entre as primeiras do mundo, se não é a segunda ou terceira, mas está aí entre a primeira, segunda e terceira, né? Um país que produz, um país
que tem diversidade, que tem uma série de recursos culturais, inclusive disponíveis para o trabalho na escola, infelizmente, nós parece que não aproveitamos isso, né? A gente não fala muito da cultura local, mas a gente não usa a cultura local como contexto para trabalhar com os alunos e alfabetizar. Além disso, esses professores, que são os multidisciplinares, além da alfabetização, eles têm uma função importantíssima, porque são eles que, a partir do 2º, 3º ano, eles vão iniciar a criança, até o 5º ano, eles vão iniciar a criança nas questões da ciência, né? Nas ciências tanto humanas quanto físicas, materiais, né? De entender a vida, entender como se forma a vida, qual é o que é importante no nosso bioma, o que é importante na nossa mata, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a Base Nacional Comum traz e que eu não vejo que o professor tenha domínio desse conteúdo para trabalhar com as crianças, porque ele saiu de um ensino médio, em geral, muito mal feito, porque o aluno que busca os cursos de pedagogia é o aluno que tem os piores resultados do Enem, ele vai para a pedagogia por falta de opção, ele vem de um ensino médio, isso não é culpar ele de jeito nenhum, ele fez um ensino médio ruim, porque o ensino médio noturno, provavelmente, que ele fez, não é bom no Brasil inteiro, né? Não tem qualidade o nosso ensino médio. E aí já é uma outra coisa. Mas, enfim, ele vem desse ensino médio e ele vem com uma bagagem deste conteúdo, digamos assim, da história, da geografia, das ciências, né? Da matemática, da língua portuguesa. Ele vem com uma bagagem muito pobre e ele tem que dar conta disso. E a Base Nacional Comum ela é muito mais exigente do que os programas, do que o modo como até hoje se controlou aquilo que o professor dá na sala de aula, né? Então, nunca se teve um controle tão claro, mas a Base Nacional Comum é claríssima. Ela está lá desde o 2º ano, com os conteúdos de ciência, conteúdo de arte, conteúdo de história, de geografia, que o professor tem que vencer, além de toda a problemática transversalizada do currículo, que a gente sabe que é extremamente importante, das questões de, por exemplo, de problema de raça, dos problemas ambientais, das questões de gênero, enfim, todas essas questões, sejam identitárias, sejam ligadas à sustentabilidade, que precisam contaminar o currículo. Não pode ser tratadas em caixinhas separadas, né? E precisam contaminar o currículo. Então, o professor tem que ser alguém com muita formação para dar conta disso. Estou falando só do multidisciplinar, certo? Ele vai até o 5º ano, e até o 5º ano tem muita matemática, muita língua portuguesa, muita ciência que está na Base Nacional Comum e que a gente precisaria assegurar que os professores sabem isso. Se eles vêm do ensino médio público noturno, de cara a gente já sabe que eles não têm condição, eles não dominam esse tipo de conteúdo, certo? Talvez se ele venha de uma outra formação secundária, quem sabe ele tenha uma formação melhor. Isso posto, vamos falar do professor que é o especialista, né? O professor que é o especialista, o que a gente pode dizer? Ele entra bem nesse esquema que é esta herança que a gente tem desde a 2ª Revolução Industrial, né? De uma escola que é uma escola de fileira, é uma escola de horários iguais, de tempos e espaços iguais de aprendizagem para todo mundo, e é um currículo todo ele separadinho por disciplina, né? É um currículo que, enfim, a gente sabe que o pós-modernismo já não aceita esse tipo de divisão, né? Esse tipo de coisa quebrada, como a gente tem no currículo. Mas, infelizmente, é o que ainda os professores se formam. O professor entra, ele vai fazer um curso de matemática, ele vai ver matemática. Aí, depois, ele vai ver um pouco de psicologia da aprendizagem, didática e prática de ensino da matemática, né? Completamente desvinculado do conteúdo que ele recebeu
no segundo, terceiro ano da licenciatura de matemática, né? Então, essas licenciaturas, elas precisariam estar mais envolvidas, desde o primeiro ano, envolvidas com a prática do ensino, com o professor ir para a sala de aula da escola de educação básica, examinar todos os insumos que são colocados hoje nas escolas de educação básica no Brasil, livros, bibliotecas, tudo isso é coisa que o professor especialista pode estar olhando, pode estar aprendendo com isso, aprendendo como é que se gestiona, como é que se gerencia, não é? Esse fluxo que é o dia a dia da escola. É importante que ele esteja lá, é importante que ele esteja no chão da escola, se possível, desde o primeiro ano, não é? A filosofia dos cursos de medicina é um pouco isto. Quer dizer, desde o primeiro ano, o menino pode ir para o pronto-socorro. E ele lá vai aprender a fazer atendimento de emergência, né? Obviamente, ele vai estar com um supervisor do lado e a formação teórica dele ainda não se sustenta. Mas depois essa coisa vai incorporando na medida que ele vai estudando, na medida que ele vai refletindo, e aí que ele reflete sobre aquilo que ele viu, né, no pronto-socorro, ele também pode elaborar isso de um outro nível. O nosso professor deveria ser assim. Eu não estou dizendo que é uma comparação completamente mecânica de um curso de medicina, mas é importante que o nosso professor vá para a escola, do mesmo modo que é importante que o médico vá para o hospital, né? E que ele lá na escola ele possa entender esse dia a dia da escola. Um bom curso de formação de professores, quando vai dar sociologia da educação, já pega um roteiro de observação, já pega eventualmente um vídeo, se existe, passa para esses jovens, manda eles irem para as escolas da cidade deles, para eles verem o que é uma escola municipal, o que é uma escola estadual, qual é a diferença, por que tem escola estadual e escola municipal, por exemplo. É uma boa pergunta, né? Que ele provavelmente no primeiro ano não sabe falar, não sabe responder, mas ele vai lá e vai ver, e vai voltar com a questão, e essa volta vai pedir uma reflexão, né? Aí eu posso dizer para ele como é que é organizado o ensino no Brasil, dizer que a Constituição brasileira assegura, a lei brasileira assegura tanto ao município quanto ao Estado o direito de ter escolas de educação básica, né? Com ênfases diferentes, mas assegura, e que esse regime, essa relação do Estado com o município muitas vezes traz problemas, que ela é muito contaminada pelo ambiente político. Isso tudo é uma reflexão que eu posso fazer na volta, mas ele tem que ver, ele tem que ir lá, ele tem que sentir, né? Muito no começo. E depois ele tem que começar a pegar a classe, nas 400 horas de estágio, pelo menos 100, ele tem que dedicar a fazer ele a gestão da sala de aula. Planejar a aula, ver o material, pensar como é que ele vai conduzir a dinâmica dessa aula, se vai ser uma aula de estudo em grupo, se vai ser uma aula expositiva com perguntas, se vai ser uma descida à biblioteca para ver coisas que existam lá, enfim, né? As atividades que os alunos vão ter, como ele vai avaliar isso, e ele vai ter que fazer isso, né? Só se aprende a ensinar ensinando, e o estágio existiria para isso. Além disso, como a gente fala da prática dos componentes curriculares, é uma tentativa que foi muito, muito apropriada, no meu modo de ver, de garantir que em todas as disciplinas se veja a vida prática. Não adianta você fazer um curso de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e nunca ver uma criança, né? Você vai fazer um curso de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, vai para uma creche, vai olhar um bebê, vê como é que é, como é que ele se desenvolve, o que ele faz com 4 meses, o que ele pode fazer com 6, e quais são os estímulos que são importantes para ele nesse momento. Isso é vida. E o professor tem que ir na vida, ele tem que ir atrás da vida. A vida, no caso da educação, está na escola, não está na faculdade. É basicamente isso. E aproveitando, professor, essa questão prática que a senhora está colocando, a importância dessa formação prática, a gente pode dizer que hoje no Brasil há uma estrutura suficiente para absorver essa demanda?
Existem programas de residência pedagógica e de estágio suficientes ou ainda falta avançar nesse ponto? A gente não tem muito pouca coisa, meu bem. É muito precário o que nós temos. O Brasil não valoriza a formação do professor como deveria. E vocês têm toda a razão quando vocês perguntam no começo, o que você perguntou no começo do programa. A formação do professor é importante para o rendimento dessas crianças de educação básica. Se eu consigo colocar um professor que tem repertório, que tem bom repertório em termos de alfabetização, e para atender crianças com diferentes características, não é? Eu consigo avaliar, eu faço alguma coisa por esta criança tão importante quanto você dá um dinheiro do Bolsa Família, sabe? E a gente tinha que entender isso. Agora, é caro. Algumas coisas para a formação de professor são caras. E também a mão de obra, como a educação é uma área de mão de obra bastante intensa, vai pesar muito a mão de obra na educação. Agora, nós precisamos fazer uma escolha, nós temos que decidir. Nós queremos, de fato, melhorar a qualidade da educação? Não se melhora a qualidade da educação sem professor bem formado e bem pago. Não tem jeito, não consegue. Nenhum país conseguiu. Nós podemos dizer que o nosso dinheiro é mal gasto? Sim, isso eu também digo. Nós podemos dizer que tudo que a gente colocou a mais em termos de financiamento na educação não resultou como deveria resultar. Veja aí que há 2 anos atrás, ou 3 anos, a gente tinha 50% das crianças analfabetas no 3º ano. Isso sim, eu concordo e acho que a gente tem que brigar para que esse investimento seja produtivo, vá para onde precisa. Agora, esqueça, se não tiver bom professor, não tem jeito. A menos que a machine learning do futuro invente um bom robô que possa ensinar. Pode ser que isso aconteça. Enquanto isso não acontecer, eu dependo deste ser que se chama professor ou professora, e eu preciso dele, e eu preciso dar a ele todo o apoio que ele necessita para que ele possa cumprir, e preciso cobrar. E preciso cobrar seriamente também. Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está ficando por aqui, mas nós vamos voltar com esse tema de formação de professores da educação básica na próxima semana e conversar novamente com a educadora e consultora do Conselho Nacional de Educação na área de formação docente, Guiomar Namo de Mello. E lembrando que a professora Guiomar foi uma das palestrantes do curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação no Brasil, que é promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, da USP. A aula dela foi exatamente sobre a formação dos professores. Se você gostou do tema e quer saber um pouco mais, acesse o vídeo no canal do IEA-RP no YouTube. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.